Turma, os transtornos alimentares são distúrbios graves que afetam o corpo e também a mente, atingindo milhares de pessoas, especialmente as mulheres. Bulimia, anorexia, compulsão alimentar, que vão muito mais além da aparência física. Envolve questões profundas e de autoestima, controle emocional, e é o que nós vamos falar agora no quadro Saúde Plena. Comigo mais um quadro, recebo a psicóloga Lidiane Chaves. Lid, boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez e mais uma segunda-feira junto com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Bora lá então falar sobre esse tema, Lid, o que são então esses transtornos alimentares e como eles passam, vão além do peso e da aparência? Então, os transtornos alimentares, eles são um sofrimento psíquico e que se expressam através dessa relação com a alimentação, corpo e principalmente com a aparência, E isso mexe de uma forma direta com a autoimagem. Então, esses conflitos emocionais, eles é profundo, A mulher que vivencia esse tipo de distúrbio, ela acaba não só adoecendo a mente, mas o corpo, A forma como ela se relaciona com essa... Como ela se relaciona, como ela se posiciona à sociedade, porque ela não se vê no seu próprio corpo, ela não se vê aceita. Então, é um tipo de sentimento muito intrínseco e que leva realmente a esse adoecimento. Então, tão importante quanto olhar de forma individualizada para essa questão, que é uma forma de aceitação e do valor pessoal, como essa mulher, como ela enxerga a relação dela com a alimentação. E de quais são os sinais mais comuns, que uma mulher ela pode estar vindo a sofrer a bulimia, a anorexia ou uma compulsão alimentar? Ela chega a apresentar sinais? Tem, um excesso de peso, ou se alimentar de forma excessiva, episódios de compulsão seguida, principalmente aí de culpa, vômitos, então assim, provocados, também uma questão muito comum acontecer, que mulheres nesse tipo de sofrimento, ela recorre também a alguns tipos de laxantes, Porque ela, ao tempo todo, ela não se aceita, Ela tem essa dificuldade com o corpo, que remete à autoimagem, porque ela tem a vergonha de estar ali com o corpo dela, ela simplesmente olha, muitas vezes acontece dessa forma, se olhar no espelho e não se reconhecer e ter a vergonha. Então ela recorre até mesmo em algumas medicações ou a provocar a questão do vômito, enfim. Que é o mais triste, Lid, quais são as causas emocionais, também psicológicas, que podem levar aí a mulher a vir a ter esses distúrbios? Normalmente, tem uma questão aí de multifatoriais, mas geralmente ela envolve a questão da baixa autoestima, dificuldade em lidar com o ambiente, Pode haver também a questão de abuso também, tentativa de controlar o corpo e aí toda hora está consultando a balança. Então isso é uma forma que o inconsciente, de alguma forma, precisa ser trabalhado, para que ela tenha essa consciência porque às vezes ela está no movimento e ela não percebe que ela está nesse sofrimento. Então, ela precisa de um fortalecimento desse inconsciente dela para ela lidar com esse tipo de sentimentos, esse tipo de comportamento do qual acaba se tornando incontrolável. Lídia, nesse momento acho que é de extrema importância, que essas mulheres procurem uma ajuda multidisciplinar. Por que multidisciplinar?
além de um psicólogo, também um médico especialista, Sim. um nutricionista, são profissionais, né, que vêm ajudar a mulher a sair desses distúrbios, a sair dessa linha, não? Exatamente. É essa linha que a gente costuma, né, em casos que chegam na clínica, do encaminhamento, desse acompanhamento multiprofissional, né, não somente da nutricionista, também de um endócrino, se for o caso, e em casos mais extremos, até o psiquiatra, né, para haver o controle aí de uma medicação, até essa mulher se organizar e conseguir a melhorar a qualidade de vida dela e não viver dependente, né, também do uso da medicação. Durante o tratamento com esses profissionais, né, é possível que vocês, os profissionais, consigam retornar para a mulher aí o emocional, a autoestima, para que ela tenha uma saúde plena? Plena. Tem, né? Tem. É fácil? Não, não é fácil, né? É um trabalho muito minucioso, porque requer muito do outro querer, ou seja, dessa mulher querer. Ela precisa se perceber que está realmente passando por esse tipo de sofrimento, que ela merece ser ajudada a sair desse quadro do qual ela está, e é possível, né? É possível através dessa rede de apoio, através dessa equipe multidisciplinar e o acompanhamento constante, né? Para que ela consiga se estruturar novamente e estar bem numa sociedade e principalmente se sentir aceita. É isso que ela precisa, né, nesse momento, a construção da autoestima dela. Lídia, falando agora de familiares, né? Familiares, amigos, colegas, como que essas pessoas podem colaborar, ajudar uma pessoa que esteja passando aí por esses distúrbios? Quando perceber, né, qualquer sinal, dizer mesmo, né, que você está ali, que você pode acompanhá-la num consultório, né, a fazer uma ligação para agendar uma consulta e que ela não está sozinha, né, que ela merece sim ser cuidada, ela merece ter esse momento com ela para que ela tenha esse fortalecimento da autoimagem e consiga viver uma saúde plena. Sem dúvidas, né? Quais são os maiores desafios, Lídia, que vocês profissionais enfrentam durante pegar uma paciente? Como você falou, a pessoa precisa ser ajudada, ela tem que deixar a ajuda acontecer. O que vocês mais encontram ali durante esse processo para ajudar uma pessoa? Você falou, né, a questão de os impasses que tem no meio do percurso, é quando essa mulher não aceita, né? Quando ela não aceita o tratamento, quando ela não aceita, não reconhece que ela está adoecida e que ela merece ser cuidada, que isso vai ajudá-la, né, a fortalecer e melhorar a qualidade de vida dela, para que ela na verdade, ela perceba que está doente, né? Que não é só uma questão de rejeição de alimento, não, mas ela, de alguma forma, ela está rejeitando a si mesma. Então, é tão importante quanto ela olhar para essas questões de uma forma até mais precoce, para não chegar a um estado de estar passando, né, precisar de uma medicação, enfim, a gente conseguir trabalhar de uma forma paliativa. Eu acho que até é importante nesse momento para essas mulheres, né, que elas larguem as redes sociais nesse momento, porque ouvir o que se traz na rede social não vai colaborar de maneira alguma, porque é o que nós já falamos em outros programas, a rede social acaba sendo mais uma cobrança da sociedade que não vem de forma alguma colaborar com esse fator, né? Ótimo esse teu levantamento, Jeff. É exatamente isso, porque o que estamos vendo com muita frequência é essa comparação de padrões, né? Que precisa ter um corpo perfeito, que precisa ser dessa forma. E se você está um pouco acima do peso, você está abaixo do peso, você não está ali no padrão do que está sendo colocado naquele boom, naquele auge. E aí também tem a comparação muitas vezes com atrizes, né,
influenciadoras, blogueiras e por aí então, vai. Assim, saber que a tua realidade é uma e a realidade da outra pessoa é totalmente diferente. Então, parar um pouco, né, com essa comparativo, com essa comparação de redes sociais também influencia demais. Ô Lídia, que mensagem você pode deixar para aquela mulher que está lutando, né, para sair desses transtornos alimentares, desse distúrbio? Alguém que esteja aí nessa situação nos assistindo nesse momento que possa ter a sua ajuda aí agora com algo que você possa dizer para ela. É interessante, né, falar para essa mulher que você sabe, a gente reconhece e sabe o quanto esse sofrimento, o quanto não é fácil estar passando por esse tipo de situação, mas sempre tratar de uma forma respeitosa, afeto, né, para que ela não carregue, para que ela não se sinta culpada por estar passando por esse tipo de situação e que aos poucos ela tenha prazer, né, em se alimentar, olhar para uma saída que ela possa dar e ela sinta prazer em estar se alimentando, estar no meio de amigos, de uma relação e que ela possa realmente sentir vontade de comer, né? Porque muitas vezes acontece que a libido também pela alimentação ela acaba sendo afetada. Então, imagina, né? Ela precisa sim e que ela procure ajuda, que ela não sinta vergonha e que ela tenha coragem, né, e tenha amor principalmente por si, né, e que ela tome esse ato de consciência e procure ajuda o quanto antes. Sem dúvidas, foi o que eu falei, viu? Largar a rede social, pelo amor de Deus, pelo menos durante o tratamento, viu, Lídia? Obrigado mais uma vez. Eu que Boa agradeço. tarde para você. Até a próxima segunda, então, hein? Até. E você pode acompanhar o nosso quadro Saúde Plena também pelas redes sociais da TV Câmara Cubatão, no YouTube também, no Facebook. Uma ótima tarde para você. Tchau!